Sim, de 1 Pedro 3:3, de versículo 1, ouvimos sobre a sujeição. Esse também é um ministério também, que nós temos que nos sujeitar aos nossos maridos. Não tem sido fácil nós nos sujeitar aos nossos maridos. No versículo 2, quando nós mostrarmos essa sujeição para que este homem seja carne através das nossas atitudes. Às vezes afugentamos os homens porque nós não mostramos aquele caráter que está para nós mostrarmos ao nosso marido. E no último versículo está a falar do nosso vestir, o nosso ser, o nosso dia a dia. E sim, nós temos que nos vestir, como vimos no estudo aqui, como as mulheres tementes a Deus, como as mulheres que esperam a Deus. A não vestirmos exteriormente, mas sim o nosso interior. Vestirmos o nosso homem interior. Sim. Sendo assim, vamos pegar as nossas Bíblias para conseguirmos a mensagem que está em Mateus 28, de 1 a 8. Mateus 28, a partir do versículo 1 até versículo 8. Mateus 28, 1 até o versículo 8. Vou prosseguir com a leitura. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E este sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram mortos. Estou a pedir para prosseguir, a minha vista não me ajuda. Peço um irmão para poder prosseguir com a leitura. Dá continuidade no versículo 3. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. 5. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. Amém. Junto com os homens. Mas quando ele foi enterrado, vimos que aquelas mulheres saíram para poder irem confirmar, ir testemunhar lá no sepulcro sobre a ressurreição dele. Ouvimos quando lá chegaram, encontraram um anjo, enquanto removeu aquela pedra grande que estava lá, e ele já tinha saído. Logo aquele anjo falou com as mulheres que afinal o que vocês estão a procurar? O vosso Senhor não está aqui, ele já ressuscitou. Quando eles tiveram esse recado, não se sentiram só, ficaram alegres, fora de estarem alegres, mas sim também ficaram com uma grande tristeza. Elas saíram, voltaram onde tinham saído, para poder informar os homens que tinham ficado lá, que lá no sepulcro o corpo de Jesus não está.
Então esse foi o primeiro ministério que as mulheres fizeram naquele tempo, para mostrar que as mulheres também fizeram alguma coisa na morte e na ressurreição de Cristo. Os homens estavam, não madrugaram para lá, mas sim foram as mulheres que foram para lá. Então, não foi ao acaso que escolheram as mulheres para poder ir para lá. O Senhor tinha um grande propósito com todas as mulheres. Se formos no Antigo Testamento, nós vimos que as mulheres naquela altura não eram alguma coisa, não eram consideradas como se fosse alguma coisa dentro daquele povo que estava lá. Sempre eram excluídos, junto com os nossos filhos, éramos empurrados, somente os homens é que eram pessoas. Mas Jesus, quando ele chegou, ele viu que não, as mulheres também são alguma coisa. Muito exemplo que existe na Bíblia das mulheres que trabalharam. Primeiro, vimos antes dele morrer, aquela Rahabe, fora que ela era uma prostituta, mas fez alguma coisa aos olhos do Senhor, pegando o seu olho, ungindo aquele corpo de Cristo. Depois, quando ele morreu, também mandou as mulheres para poder irem lá testemunhar. Então, nós, todas as mulheres, temos esse ministério de testemunhar. Não foi só ao acaso que ele levou as mulheres para poderem irem testemunhar a ressurreição do corpo de Cristo. A partir dali, transmitiram aquela informação aos homens que tinham ficado em casa. Dali, então, os homens que começaram a se aquecer para irem confirmar aquilo que as mulheres viram pela primeira vez. Aleluia. Então, as mulheres que tiveram encontro com Jesus naquela manhã, foi o plano de Deus, foi o propósito de Jesus. Então, Jesus mandou pregar o povo através da mulher, porque elas levaram primeiro aquela mensagem para aqueles que não estavam lá no sepulcro. Nós, as mulheres que estamos aqui hoje, inclusive os homens, nós temos essa missão de testemunharmos aquilo que Cristo fez por nós. Testemunhando, mostrando a Ele, ou mostrando às pessoas, ou sermos a referência daquilo que Cristo fez para todas as mulheres. Trazermos o amor, sermos mulheres puras, termos um caráter adequado para o seu ministério. Então, da mesma maneira que Jesus teve esta atitude boa para com as mulheres, nós também temos que mostrar esta atitude para a sua igreja. Temos que ser mulheres exemplares para o seu ministério. Então, as mulheres tiveram convicção da importância e função de ser desempenhada como discípulas. Somos discípulas porque nós ficamos grávidas 9 meses, depois de nascer, cuidamos, depois de cuidar, protegemos aquela nossa criança até o seu crescimento. Então nós temos aquele espírito um espírito de mãe, porque mãe não é somente aquela que nasce, mas sim mãe é aquela que nasce, cuida e protege o seu filho. Há mães que nascem, levam as crianças e vão deitar na lixeira. Então só nascer, isso não basta, mas sim nascemos, cuidamos e protegemos. Vimos um exemplo de uma mãe na Bíblia, procurei aquela mãe, o nome dela, também não aparece. Da mesma maneira que não aparece o nome daquela mulher chamada Sunamita. Será que esta Sunamita era o nome daquela mulher? Acho que não. A Sunamita, ela vivia numa cidade chamada Suné. Também esta mulher que vou falar agora, ela não tem nome dela, só foi chamada a esposa do fulano. Mas ela tem fé que aquela mulher tinha o seu problema. Vamos ver que é a esposa do Noé, em Gênesis 6, 18. Esta mulher foi uma mulher que abençoou o ministério do seu marido. Todos nós sabemos qual foi o ministério do marido desta mulher. O Senhor falou com seu marido.
Aquela mulher esteve ao lado do seu marido, pronto para lhe ajudar. Mas procurei onde ela falou, em nenhum versículo achei. Mas mesmo assim eu vi que não. Esta mulher trabalhou para o marido conseguir terminar aquela arca. Ela fazia a sua chima e ia sentar ao lado do seu marido. Quando o martelo estivesse longe, ela corria, ia buscar o martelo e vinha entregava ao seu marido. Quando o cerote caísse, ela corria, ia buscar o cerote e entregava ao seu marido na construção da arca. Por isso que ela teve este privilégio, também não ficar, de entrar junto na arca com seu marido e seus filhos. Esta mulher, a esposa de Noé, embora que ela não falasse, ela trabalhou para o ministério do seu marido. Ela testemunhou na construção daquela arca do Senhor. Estamos a falar do ministério de testemunha. Falando do ministério de testemunha, a esposa de Noé estava lado a lado com o ministério do seu marido. Se ela não quisesse ajudar o seu marido, vinham amigos de Noé que diziam: deixa lá essa arca, a chuva não há de cair, é porque você está maluco, é porque você está velho. E esta mulher tinha a oportunidade de dizer: é verdade, você tem que deixar o que você está a fazer e ajudar o seu marido no trabalho que ele está a fazer. Então, nós outras, às vezes não testemunhamos os maridos, o ministério dos nossos esposos. A esposa de Noé, depois de terminar a arca, ela teve essa oportunidade de entrar naquela arca junto com seu marido, os seus filhos e as suas noras. Então, esta mulher de Noé não falou, mas ela falava. Na igreja também temos mulheres que não mostram a sua fala, que não se pronunciam em nada, mas elas têm trabalhado muito para o crescimento do ministério do Senhor. Elas têm mostrado a vontade de trabalhar lado a lado com seu esposo. Esta mulher, embora que ela não falou, ela ajudava em oração, ela intercedia o ministério do seu marido. Ela abençoou o ministério do seu marido, porque ela obedecia e era dedicada àquilo que ela era. Então, ela nos ensina que nós temos que estar lado a lado com o nosso marido, no trabalho que o Senhor confiou aos nossos maridos, orando continuamente pelo ministério que nosso marido está fazendo. Não esquecemos que Deus fez o homem e viu que ela era só. Só tinha uma falta, não era completo, porque nele sozinho não seria capaz de ele fazer. Ia no mato cuidar das árvores, ia no mato cuidar das plantas, ia no mato cuidar dos animais. Voltava, ficava em casa bem solitário. Viu que o Senhor não era suficiente, tinha que fazer a mulher. Mas mesmo assim, quando fez a mulher, até hoje fala-se da mulher: se não fosse esta mulher, se não fosse esta mulher, se não fosse esta mulher, se não fosse esta mulher. Parece que nós não fizemos algo importante para que o homem estivesse completo. Nos formou o Senhor através da costela do nosso marido, como ouvimos a dirigente que estava aqui. Por que nós fomos formados da costela do nosso marido? Será que não tinha acabado o material que fizeram com ele e Adão? Para ele ser tirado a costela e sermos feitas a nós? Então, isto mostra que espiritualmente nós somos uma única carne. Espiritualmente nós somos uma única pessoa com o nosso esposo. Então, por isso que nós temos que estar lado a lado no ministério que o Senhor confiou ao nosso marido. Isso mostra que temos que estar sempre ao lado do nosso marido, todo momento, porque fomos tirados da costela e fomos feitos
era normal que ele tirasse aquela parte no pé. Era normal que ele devia tirar aquela parte atrás. Ele devia tirar daquela parte que fizeram a mulher nas unhas, mas não, tirou da costela, que mostra a intimidade que nós temos com o nosso marido. Tendo esta intimidade, nós somos uma única pessoa. Sendo uma única pessoa, temos que estar lado a lado do nosso marido. Mas muitos não, deixamos os nossos maridos correrem dia e noite sozinhos e nós ficamos relaxados. Para trazermos alegria, para trazermos, compartilharmos na tristeza, mansidão, termos o domínio próprio, amarmos a Ele, sermos mulheres leais e termos a benignidade com o nosso esposo. Temos mulheres hoje que os seus maridos, o Senhor confiou para um trabalho dentro da igreja. Não só para dentro da igreja, mas sim, ele é um obreiro. Se não é um obreiro, ele é um pastor. Se não é um pastor, ele é um político. Ou é um profissional qualquer. Mas as mulheres não assumem o seu papel de ser a testemunha daquele que o Senhor confiou ao seu marido. Não somos mulheres dedicadas. Quando são chamadas para estar lado a lado do seu marido, elas sempre têm justificações. Eu hoje não vou contigo, é porque não tenho tempo, estou atarefada aqui em casa, não posso sair. Não, hoje eu não vou contigo, é porque essas crianças não temos a quem deixar. Nem preparamos nada fácil para elas ficarem a se virar. Então hoje não vou. Caso não, eu não tenho uma roupa específica que eu posso pôr para eu poder sair contigo. E nós ficamos em casa, o homem corre dia e noite a trabalhar sozinho. O que é que nós fizemos? Outras mesmo têm coragem de dizer, não, eu não vou contigo, vai lá sozinho. Outras encarregamos as crianças, para as pessoas não desconfiarem, leva lá os seus filhos, vai com ele. Mas hoje eu não posso sair de casa. Enquanto é para vermos aquele capítulo tão bonito da novela, que nós deixamos hoje, queremos hoje ver qual será a sua continuidade. E passamos todo o tempo sentadas em casa e os nossos maridos a trabalharem sozinhos. A corrermos dia e noite, mas sem solução. Porque nós não somos o cabeça e nunca vamos ser o cabeça. Sabemos que os nossos maridos, eles são cabeça. E nós temos que estar lado a lado para ajudar o ministério que o Senhor confiou a eles. Há outras mulheres até que querem levar aquilo que o Senhor confiou no seu marido, serem elas a fazer aquilo que confiou o seu marido. Há mulheres que são cabeça dentro das suas casas, não deixam o homem fazer ou praticar aquilo que o Senhor revelou a ele, através da mulher que ele tem medo de fazer aquele trabalho, porque a mulher vai falar, a mulher vai zangar, a mulher não sei, tchacala. Então nós não podemos ser assim, temos que estar lado a lado dos nossos maridos, através do ministério que o Senhor confiou a este homem. Sendo assim, se o homem toma uma atitude do trabalho que ele está a fazer, sem consultar na sua mulher, já sai um conflito conjugal. Por que você não me consultou? Por que você agiu dessa maneira? Por que você tomou esse tipo de decisão? Então o homem não consegue, às vezes ele toma uma decisão errada para podermos agradar nós como as suas mulheres, porque ele tem medo de nós, da maneira como nós vamos nos comportar. Então, mulheres, não podemos ameaçar os nossos maridos. Às vezes Deus tem revelado coisas a ele e não a nós, mas ele não pode agir porque nós estamos contra aquilo que o nosso marido está a fazer. Em Isaías, ele diz,
Os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Estão à testa do seu governo. Nós governamos, nós levamos o comando para frente, enquanto não éramos para ser assim. Através desse comportamento de nós sermos mãe, termos aquele sentimento de uma mãe, que quando está grávida 9 meses, sofre de dores e dores para trazer a criança fora. Depois de trazer, já temos aquele orgulho, aquela paz, aquela alegria de vermos o nosso fruto. Por essa razão, se o Senhor dissesse, mulher vai construir a arca, eu tenho fé que ninguém ia ficar de fora. Tudo que não estava programado para entrar na arca havia de entrar. Porque o quê? Temos aquele coração de mãe, coração de sentimento. Quando os homens, às vezes, fazem coisas que não nos agradam, às vezes nós não manifestamos, não falamos, ficamos calados, mas aquilo não está por dentro. Você pensa em fazer uma coisa, em tomar uma decisão, mas não podemos porque o quê? Temos aquele coração de mãe, fora de ser o nosso marido. Temos sempre aquele espírito, não, ele é meu marido sim, ele é meu filho, ele é meu esposo, ele é tudo para mim. A esposa de Noé ia levar tudo, mas sabendo que na arca somente era para entrar 8 famílias, suas noras, 3 filhos, ela e o seu marido, e 2 de cada casal e dos animais. Mas através daquele sentimento, ela não fez isso. O apóstolo Paulo afirma que a mulher é um vaso frágil, mas também, por outro lado, nós somos fortes. Porque nós conseguimos gerar vidas, nós sofremos, nós conseguimos fazer grandes coisas que os outros não conseguem. Por essa razão, que o Deus não confiou na esposa de Noé construir a arca. Se construísse, nada estaria aqui fora. Enquanto o plano de Deus era de cuidar o Noé junto à sua família, porque Noé, Deus viu que Noé era um homem que podia levar somente aquilo que o Senhor tinha decidido e não outras coisas para a arca. Então, nós temos que ser como a Esther. Esta Esther, através da sua integridade, ouvimos que esta Esther, ela foi ao encontro do seu marido Assuero num tempo que não seria aquele tempo que devia encontrar-se com ele. Mas como seu marido sabia o comportamento da sua esposa, aceitou receber a sua mulher naquele momento que não podia. E esta Esther salvou o seu povo. Então nós, às vezes, usurpamos aquilo que Deus confiou no nosso marido. Não ficamos lado a lado daquilo que Deus confiou no nosso marido. Não ficando lado a lado com o nosso marido. O que é que o nosso marido faz? Ele vai à primeira viagem, ele vai à segunda viagem e volta. Ouve coisas lá. Vem, quero comentar com a mamãe em casa não está. O que é que nós dizemos? Delegamos a nossa irmã, não, vai lá levar a irmã fulana, vai contigo. Ela é simpática, ela é honesta, ela é sincera. Então, para que as pessoas não possam confiar, leva também a nossa filha fulana ou o nosso filho fulano vai consigo. E o homem vai pedir àquela nossa irmã que nós confiamos, que essa nossa confiança, nós como mulheres, o nosso marido vai nas visitas com aquela mulher. 2, 3 vezes andando com aquela mulher. O homem logo vê que não. Este ministério que eu estou a fazer, há compatibilidade com esta mulher. Sendo assim, muitas viagens juntos, trabalhando juntos. A mulher está em casa assistindo às suas novelas do seu gosto. Já o diabo começa a entrar. Nós sabemos que o diabo vem para matar, vem para destruir e vem para roubar. Então, o que acontece? Aquele homem de Deus já cai no pecado com aquela irmã que nós confiamos e ela está-se com ele. Depois começamos a falar mal. É porque o nosso marido
Ah, é você vadio. Ah, é porque você é incompetente. Falamos mal dele, falamos mal da igreja, falamos mal da família, mas quem fez que ele fizesse isto aqui? Fomos nós próprias mulheres. Nós é que abrimos a brecha para que o diabo entrasse. E basta ele entrar, já começa a destruir. Porque quando já se descobre isso, já o diabo começa a destruir, aquele hueco que nós tínhamos de servir a ele, já começa a desaparecer. Aquela confiança que nós tínhamos com o nosso marido, já começa a desaparecer. Já não há confiança. E trocamos os papéis, aquilo que era do nosso marido, nós é que fizemos. Então, mulheres, Deus nos fez para estarmos lado a lado para ajudarmos a Ele. Outras temos medo de falar com o nosso pastor. Outras temos medo de falar com o líder. Outros temos medo de falar com as outras pessoas. Nos fizemos santinhas, honestas e simpáticas. Mas dentro de nós, o que está lá, somente a nossa família em casa é que conhece. Minhas mães, aquele homem que o Senhor nos deu, temos que cuidar, a não nos usurparmos, sermos comandantes da casa e arrancarmos o poder nele. Não. Deus confiou a ele para uma missão. A nossa missão é de estarmos lado a lado e ajudarmos naquilo que o Senhor confiou nele. Mas nós às vezes mandamos ao nosso marido. Ele tem medo de chegar em casa quando está às 15 horas, a hora que ele sai para o serviço. E não sei o que está à minha espera lá em casa. Não sei o que vou ouvir a minha esposa lá em casa quando eu lhe informar isso aqui. Ele não fica à vontade através do nosso comportamento. Então, mulheres, temos que deixar o homem de Deus trabalhar. Temos que deixar o político, ele poder fazer aquilo que o Senhor lhe confiou. Eles também foram confiados por Deus. Os nossos filhos conhecem a verdadeira mãe que elas têm. Podemos mostrar aquela cara de simpatia, de beleza, de o quê, mas a verdadeira mulher, a nossa família conhece. Não podemos ser assim. Na igreja outra cara, em casa outra cara. Não. A nossa irmã que estava a ler a carta de sujeição, 1 Pedro 3:1. Para nós nos sujeitar ao nosso marido não tem sido fácil. Temos que saber que a nossa missão é de testemunharmos aquilo que o nosso marido fez, da maneira que nós vamos testemunhar o sepulcro vazio. Há homens também, têm suas mulheres em casa, não valorizam como se fossem suas mulheres. Vão dizer que não, estavam a falar somente para as mulheres. Às vezes nós mostramos um determinado comportamento por cansar daquilo que o nosso marido tem feito para nós. Então o que é que acontece? Nós começamos a agir de uma maneira que não devíamos. Então a sujeição já perdemos. Então os homens também nos ajudem para que nós temos que continuar com a nossa sujeição. A palavra diz que nós temos que serem amadas. Essa é a missão dos homens, de nos amar, para que nós, quando tivermos este amor, nos sujeitar a vocês, como os nossos maridos. Às vezes nós imaginamos uma mulher dentro da nossa cabeça, mas quero dizer que essa mulher que você está pensando, essa mulher que você está vendo com os seus olhos humanos, não é esse homem ou não é essa mulher verdadeira que você vai apanhar. Somente essa mulher está na sua cabeça. Ah, se eu tivesse um marido com essas qualidades assim, um marido que é aquilo, um marido que é assado, um marido não sei o que tem uma pele de pêssego. Conhecemos o pêssego, né? Como é que o pêssego fica? Como é que a pele do pêssego fica? Parece uma pele de luto, não é isso? Então nós vamos responder, sim, é isso. Começamos a imaginar se houvesse um homem barbudo, um homem com uma pele de pêssego, um homem não sei o que das qualidades. Você não há de conseguir, não há de achar um homem dessas qualidades
que estão na sua cabeça. Porque não é esse tipo de homem que o Senhor quer que seja o seu marido. Ele vai te dar um homem que você, fora daquilo que era do seu contexto, para você suportar da mesma maneira como ele é. E se você não conseguir suportar, já você não há de amar a Deus que você não conhece. Porque este homem que te deu, com suas coisas que ele está a trazer da família onde ele foi criado, não é isso que você está a conseguir no terreno. Mesmo também os homens procuram uma mulher com umas determinadas qualidades. Eu quero uma mulher assim, uma mulher com um desenho de uma viola, uma mulher não sei o que furou o nariz, uma mulher não sei com o cabelo que chega aqui. Mas esta mulher não é a mulher que Deus está a ver que vai ser valioso para ti. Deus vai te dar uma mulher que vai ser pedra no sapato para você suportar esta mulher. Quando você conseguir suportar esta mulher, papai, você será salvo. Não basta dizer, é porque minha mulher ela é assada, é exata, eu vou deixar, vou procurar uma outra que vai ter as mesmas expectativas que eu vou ter. Vai ser difícil. Forma esta mulher como você quer. Ela foi formada na casa dos seus pais. O seu marido foi formado na casa dos pais deles. E ele levou a todos vós e os juntou para ser uma única carne. Traz uma mala de lá, o outro traz uma mala de lá. Quando abrir aquela mala, ao te ver minhocas a saírem lá dentro da mala. Então precisam selecionar. Isto não, isto sim. Uma pessoa tem que ceder o espaço. Agora, se ambas pessoas dizerem, não, ninguém pode fazer para mim, tenho que ser eu. Ninguém pode fazer, eu também não, eu sou um homem, sou o cabeça aqui, eu também não. Vamos viver anos e anos em conflito, sem nós conseguirmos apanhar aquela mulher do desejo do nosso coração. E você, homem, você como cabeça, você tem que saber, crianças indisciplinadas numa casa, a culpa é sua. A mulher leviana numa casa, a culpa é sua. A mulher mal comportada numa família, o problema é seu. Vamos dizer o porquê que tudo cairá por nós. Cai para vocês, porque vocês é que receberam o mandamento de Deus em primeira mão. Porque vocês é que foram feitos antes de nós. Sempre nós permanecemos naquela fruta. Não, é porque é a mulher, é porque é a mulher. Quando a mulher estava a comer a fruta, você estava onde? O homem estava onde? Quando ela trouxe a fruta, por que o homem não disse, Deva vai deitar fora? Mas não, levou, comeu e disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Depois de pegar, ele começa a dizer, é esta mulher que você me deu. Afinal, é mal Deus te dar essa mulher? Osso dos seus ossos estão aonde? Carne da sua carne está onde, papá? Quiseram estar lado a lado da sua mulher, lado a lado do seu marido. Por isso ele tirou a costela, para isso virar uma parte íntima. Mas você deixa e fica distante da sua mulher. Quando o pecado acontecer, começa esta mulher. Não, a solução é que eu me separar com aquela mulher, ir procurar outra mulher. Não vais apanhar nenhuma mulher, nenhum homem perfeito. Noé estava com a sua mulher na construção da arca. Encarou dificuldades, mas depois eles ultrapassaram. Ajuda a sua mulher, forma a sua mulher, educa a sua mulher, invista a sua mulher. Não há nenhuma mulher feia. Cabe a você, papá. Não há um homem feio. Cabe a nós como mulheres tratarmos do nosso esposo, prepararmos o nosso esposo. Quando nós estamos a preparar a ela, como falou em 1 Pedro 1, capítulo 3, versículo 1, sujeitar-se a ele.
para que ele seja calmo, é através dos cuidados que nós estamos a dar a este homem. Se nós maltratamos dizendo vou apanhar, se ele morrer, vou apanhar um outro, para poder me dar alegria, satisfação, paz, felicidade, mentiu, não has de encontrar. Aquele homem que você está na sua cabeça, a mulher dele já lhe moldou como ela quer. Mesmo ela morrendo, ainda tem na cabeça aquela sua mulher. Aquele homem também, mesma coisa, já tem aquilo que ela teve com a sua mulher, como elas viverão o tempo que viveram juntos. O que se quer é trabalhar para sermos um como o Senhor nos fez. Muitos têm medo de ir no terceiro relacionamento. Separa-se com aquela primeira, depois vai casar a segunda. Vai suportar coisas e coisas com aquela segunda mulher, porque o quê? Tem medo de sair do segundo relacionamento e ir no terceiro. Mas que tal se você suportasse naquela primeira? Se você limpasse aquela primeira,